A gente viu como o Espírito Santo é que levou Jesus para ser tentado. Conversamos sobre esses males que vêm da parte de Deus. Vimos várias coisas a respeito, a origem do mal, de onde vem, o mal conceitual, o mal substantivo, e como ele se impregna, como ele está presente não só em outras camadas dimensionais ou em todas, mas na nossa, e como nós mesmos humanos podemos nos tornar diabos pela nossa anuência, a malignidade cotidiana, pelo nosso exercício nela, pelo nosso habituarmos-nos nela, ela acaba se tornando parte da gente sem que a gente note que se tornou parte dela. E agora, deixando os elementos conceituais mais abstratos para trás, eu quero botar o pé nessa primeira prancha de tentação que está aqui, que tem a ver com o que é narrado no verso 3. Aliás, o verso 2 faz a introdução, dizendo, e depois, porque é o tipo de tentação que demanda de você a circunstância ideal. A maioria das tentações acontecem nas circunstâncias que se idealizam para o encaixe, para o embutimento, para a acoplagem delas. A tentação não acontece quando não tem acoplagem. Tem que ter acoplagem. É por isso que o irmão de Jesus, Tiago, diz que cada um é tentado pela sua própria acoplagem. Quando ele diz cada um é tentado pela sua própria cobiça, é uma maneira de dizer que tem uma espera, tem um ponto de entrada, tem uma extensividade proposta, tem um ponto de embutimento. Sempre é assim. Você nunca será tentado por aquilo que eventualmente não lhe seja nenhum desejo, um capricho, uma cobiça, uma necessidade ou apenas um surto do seu narcisismo, mas tem que estar presente lá. Essa espera é como uma coisa no espaço, é como um centro espacial, que cada um que vai sendo enviado de acordo com a acoplagem de espera que tem lá. Então, quando a primeira plataforma foi mandada, já deixaram várias acoplagens. Aí todas essas acoplagens, depois de algum tempo, até anos, vão sendo utilizadas quando o equipamento perfeito é produzido e ele vai e encontra o canto da ligação, da entrada. E aí alguns desses já são mandados depois de muitos desenvolvimentos tecnológicos, com anos, e eles já levam outras acoplagens para que outros elementos modelares cheguem quando estejam prontos e sejam ali acoplados, de modo que o mesmo centro espacial vai crescendo, 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 vai ficando enorme, como é o caso do nosso Centro Internacional Espacial, que tem acoplagens previstas ainda para muitas chegadas de outros elementos, de outros adicionamentos técnicos espaciais para novas pesquisas, novos laboratórios são colocados ali, já à espera de outros, porque a tecnologia já se pré-avisa. Na alma da gente é assim, são pequenas coisas, mas cada uma delas tem a sua acoplagem. Se a gente vai deixando os acoplamentos irem crescendo, chega uma hora em que isso se transforma numa coisa monumental. É como uma pequena cidade que a gente acaba chamando por algum nome pessoal, cidade de Pedro.
Aí você vai pesquisar, descobre que era um pescador, seu Pedro, que foi o primeiro a chegar ali. Depois criou uma comunidade de pescadores, que era chamada de Comunidade do Seu Pedro. E aí depois virou uma vila, Vila do Seu Pedro. Aí depois virou uma vila maior, que ganhou um status já de uma pequena cidade. Aí começaram a chamar Cidade de Pedro, até que ela cresceu. Chega a um ponto de que vira município de Pedro, aonde o centro municipal é a cidade de Pedro, e aonde o ponto de surgimento é até aí preservado, às vezes tombado, a Vila de Pedro. É tudo assim, também na vida vai crescendo. As nossas tentações também. Chega aqui o verso 2 e diz: e depois de jejuar, teve que ter o jejum. E não foi qualquer jejum, não foram 24 horas sem comer. Isso para Jesus não era nem jejum. Ficar 24 horas sem comer, como para mim, houve um tempo na minha vida em que jejuar 24 horas era o meu lazer. Eu me sentia triste, era o dia que eu tinha que comer. Antes de eu casar, minha mãe me obrigava assim, tipo, ontem você já jejuou 24 horas, pelo amor de Deus, hoje coma. E eu que vinha de uma vida atlética, pelo jejum e pela oração, você não acredita, cheguei a pesar 63 quilos. Isso porque minha mãe me obrigava a comer no dia sim, no dia de comer. E aí eu ainda comia pouco, porque para mim era como estar misturando dois manjares, o prazer que o jejum, que a elevação espiritual produziu em mim, e a minha percepção dilatada, as raízes do meu espírito se plantando na eternidade profunda em mim. Tudo isso era de um gozo sublime que parecia ser estragado pela melhor comida, pelo melhor tambaqui, pelo melhor jaraqui, pelo melhor tucunaré, pelo melhor saputi, pela melhor sorva. Ainda assim, eu preferia o outro alimento abstrato e imponderável da minha alma, mas eu era forçado a comer. Eu começava a considerar que eu estava jejuando depois do segundo, terceiro ano de conversão e de prática de jejum, quando eu decidia jejuar 3 dias. Aí eu tratava isso como um jejum. Ou quando eram 5 dias, aí era um jejum. 6 dias, era um jejum. E eu nunca passei disso, 6, 7 dias. No máximo tomando de manhã cedo 3, 4 dedinhos de água, para não permitir uma desidratação tão radical que me levasse para o hospital para tomar soro depois. Nada insano, mas nos limites do que eu aguentava. Por causa do quê? Do prazer que o jejum dá. O verdadeiro jejum não é por causa de nada, é por si mesmo. É pelo prazer, pelo gozo, pela cessação dos distúrbios e a concentração mental, espiritual, nos objetivos mais elevados, mais sublimes da sua vida. O verdadeiro jejum é o colocarmos-nos num estado de serenidade e de quietude total, para que no silêncio do nosso ser a voz do sublime vá crescendo em nós. Aí a memória se dilata, a inteligência cresce, a percepção se desenvolve. Você começa a ter visões, eu não estou falando de visões carismáticas, de projeções mentais, você começa a enxergar dentro da sua própria mente, para dentro de você, começa a enxergar para fora de você infinitamente mais, a sentir o mundo. Eu cheguei a um ponto de jejum em que eu jejuava, gostava de sair de casa, pegava a minha moto e ia para a floresta e ficava lá no silêncio, só dos ventos, das folhas, do ranger das árvores,
nefilimicamente grandes do Amazonas, dos pássaros, do capitão da floresta, dos sons animais, os mais variados e distantes. E eu botava ali um lugarzinho para deitar, frequentemente nem barraca, às vezes só uma rede para amarrar de uma árvore na outra e colocar um mosquiteiro em cima para a noite, para ficar quieto à noite. Nem sempre eu fazia fogo ou fogueira, nem nada, porque era um desassombro extraordinário e um prazer, um gozo tão sublime que não dá para explicar. Então, eu nunca jejuei porque tinha problemas para enfrentar, grandes desafios diante de mim. Não me lembro de ter dito, não, eu vou jejuar porque eu terei uma grande guerra espiritual diante de mim. Eu nunca fiz esses jejuns. Para mim, esse jejum já estava feito por Jesus, já era meu, eu tomava posse dele, eu já estava preparado para todo combate, todo bom combate em qualquer tempo, em qualquer hora, com jejum ou num banquete. Não era eu que me vestia, eu já estava vestido, protegido, armado, no mundo espiritual, comendo, bebendo, jejuando ou me banqueteando, não mudava nada. Eu era eu em Deus. E todos os principados e potestades sempre souberam e sabem disso. O jejum era deleite para mim. Aí Jesus é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo e passa 40 dias em jejum, em crescimentos que são impossíveis da gente designar em que níveis, em que áreas. Eu ouso apenas dizer que foi uma introjeção profunda de toda a possível humanidade. O jejum de Jesus, antes de qualquer coisa, era a introjeção profunda de toda possível significação de experiência humana. É uma espécie de Deus jejuando de Deus e assimilando toda possível natureza de experiência humana. E aqui são narradas as três mais universais, as três mais fundamentais, mais capitais, ou mesmo, por que não dizer, as três essenciais, que estão presentes em toda a experiência humana, independentemente do grau de superlatividade daquela criatura ou de suposta inferioridade ou pequenez humana daquela criatura. Ele introjetou tudo, introjetou todos, em todos os níveis, passado, presente e futuro. É por isso também que o escritor de Hebreus nos diz que Jesus foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Repita comigo, está em Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Pois Jesus foi tentado em todas as coisas. Em todas as coisas significa todas as coisas. Pense no seu pecado, na sua tentação, naquilo que em você gera aquela inquietação abominável. Ele experimentou todas as nossas inquietações abomináveis, todos os nossos desejos, todas as nossas cobiças, todos os nossos tesões, todos os nossos surtos. Ele mergulhou nos oceanos inconscientes de todos os nossos monstros interiores. Conheceu tudo e todas as coisas de todos nós em todos os tempos, passado, presente e futuro. Não haverá uma única situação de tentação na humanidade
enquanto os humanos existirem como humanos, que Jesus não tenha conhecido antecipadamente. Não há nada que seja tentação para o Elon Musk que não tenha sido tentação para Jesus. Não há nada para nenhum famoso, ou nenhum pobretão, nenhum miserável, ou para nenhum magnata que não tenha sido tentação para Jesus. A tentação do desfigurado, do rejeitado, do não reconhecido, do invisibilizado, foi conhecida plenamente por Jesus. Tanto quanto a tentação do insensado, do adorado, do glorificado, daquele que é estimulado a um narcisismo sem tamanho, extraordinário. Qualquer polo da experiência humana foi experimentada por Jesus. Não há nenhum. Mesmo você que está aí, que é um santarado, que é mais santo do que Jesus, mais santo do que Deus, todo crente fanático e puritano acha que atingiu um nível de santificação superior à dos apóstolos, à dos profetas, à de Jesus, até dos anjos. Até Deus está atrasado em referência aos santarados que estão por aí e que dizem: não, isso meu Jesus nunca conheceu, nunca provou, no sentido de ficou sabendo como seja, como é. Nunca, ele não, porque ele era santo. Ele era santo justamente porque ele experimentou tudo. E tendo experimentado tudo, de tudo o que podia ser mal, de tudo o que não convinha, de tudo o que não edificava ou não edificasse, ele se separou. Santidade é essa autodeterminação de se separar daquilo que é mal. Esse é o santo. Ele anda no meio de todas as coisas, mas nenhuma das coisas andam nele. Ele se aproxima de tudo e de todos, mas nada entra nele. Ele fica com o diabo explicitamente tanto tempo, mas ele pode dizer acerca do diabo: aí vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Ele pode andar à minha volta como um leão, procurando alguém para devorar. Problema dele, vai cansar. Porque ele não tem nada em mim. Enquanto eu não abrir uma acoplagem para ele, enquanto eu não oferecer a ele um ponto de cobiça, ou enquanto ele não me vir cercado por uma grande necessidade que deve produzir em mim esse ponto de acoplagem, ele não tem nem o que dizer. Ele é inteligente demais para ficar rouco, falando aquilo que em mim não ressoa. Ele espera o momento, deixou o diabo. E se você lê em Marcos 1, 12, 13, ou Lucas, capítulo 4, verso de 1 a 13, você vai ver a adição. Deixou o diabo até que houvesse tempo oportuno. O diabo é o príncipe do tempo oportuno. É o manipulador das chances e das oportunidades. Então ele está ali esperando a hora. Aí Jesus teve fome. Depois de 40 dias e 40 noites, teve fome. É interessante porque você, quando se acostuma a jejuar, especialmente longos períodos, uma coisa que para no segundo para o terceiro dia é toda a fome. Você experimenta depois até fraqueza. Se você fica em pé, de repente, o coração bum, 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 bum. Há uma hiperoxigenação. Se você estava quieto, deitado, orando horas, você precisa, às vezes, se segurar até que você vai ficando maduro nessa prática e você senta, como era o meu caso, ou na rede, ou num colchonete, no chão,
E aí respirava um pouco mais forte, até que você sentia que tinha oxigenado totalmente o cérebro. E aí você levanta. Mas você não corre, você não faz nada disso, você poupa energia residual. Agora, eu nunca passei de 6 dias, 7 dias na vida. O fato é que chegou aqui e teve fome. E eu ouso dizer que provavelmente foi algo maior do que a própria fome. Foi aquela certeza absoluta de que a não alimentação mataria, de que não comer daquele momento em diante já transcendia todos os aspectos da possibilidade de sujeição da natureza humana, física, orgânica, às suas possibilidades de continuidade saudável. Quando ele atingiu esse ponto de total insalubridade, mesmo para o monge, mesmo para o ermitão, mesmo para o ser dedicado anos e anos ao jejum e à oração, quando ele sentiu que o corpo dele, que o organismo dele chegou nesse ponto de não retorno, e ele não brincava com a natureza que ele próprio havia criado, porque todas as coisas, o apóstolo João diz, foram criadas nele, por meio dele e para ele. Quando chega nesse com o limite da natureza e do que fosse saudável, chega a hora de comer. É uma fome de consciência também. É uma fome de sobrevivência. É uma fome de manutenção do estado de saúde. É uma fome também que tem a ver com obediência. Obediência às leis da natureza criadas por ele próprio. Reconhecer essa lei era uma consciência totalmente humana e divina nele. Passou agora, chegamos no ponto de não retorno. Eu não vou brincar de zumbi, de fazer um corpo praticamente morto andar por aí. Será um corpo forte, será um corpo jovem, será um corpo normal, será um corpo natural, porque ainda não chegou a hora de morrer e ressuscitar para ter um corpo supranatural, para além de sobrenatural, para além de toda e qualquer designação que é o corpo da ressurreição. Não chegou ainda essa hora. E o diabo olha e diz: é o meu momento, é a minha chegada, o cara está aqui. É aquele estado que a gente conhece em si mesmo. Quem aqui não viveu essa realidade de fomes diversas? A própria fome física, como eu já disse ontem, anteontem, ou 2 aulas atrás, 2 papos de graça atrás, essa fome física em si tem aquela contemplação na lei de Moisés, na Torá, mandando quem cultivasse campos deixar os quadrantes do campo sem ser ceifado, para que a população pobre pudesse comer nos quadrantes, nos 4 quadrantes de um campo, para não roubarem. Tinha que haver distribuição, tinha que haver contemplação de alimento para a pobreza, para que o pobre, no desespero, na ânsia da sua fome, não estendesse a mão àquilo que não era seu. Existe aqui na lei de Moisés a prospecção e a projeção de um significado primordial de Estado, que cria as suas permissões de evolução, de desenvolvimento, de plantio, de enriquecimento, de acordo com a capacidade, com a competência ou com aquilo que o sujeito tem herdado e possa fazer crescer, todavia tem um limite.
tem um limite, não é capitalismo selvagem, jamais foi. Nada na Escritura, nada, do Velho ao Novo Testamento, estimula um ganho sem limites. Ganhos ilimitados são propostas de Satanás, sempre. Bote isso na sua cabeça. Ganhos ilimitados são propostas de Satanás, sempre. Não esqueça mais disso, você vai ser salvo de muita miséria. Ganhos ilimitados são propostas de Satanás, sempre. Então, chega esse momento e o diabo quase baba. Ele está com fome, está dando sinais de fome, está com cara de fome. Ele botou a mão na barriga, eu estou ouvindo os roncos. Está no olhar dele que ele está com fome. E aí disse, é a minha hora. Não tinha pão nenhum no lugar. Jesus não foi jejuar levando uma cesta de pães, nem um odre de água. Não. Ele estava ali, exposto a todas as intempéries e a todas as circunstâncias. Lá está ele. E vem o diabo e diz, oba, tinha uma padaria de pedras. Era no deserto da Judéia, a gente fica sabendo no verso 12, que era no deserto da Judéia. Nos outros evangelhos sinóticos que falam da tentação, Jesus é colocado ali, no deserto da Judéia. E aqui no verso 12 diz que ele, depois da tentação, ouviu dizer que João Batista tinha sido preso por Herodes, a pedido de Herodias, e ele saiu da Judéia, onde Herodes estava e João Batista também, e foi para Galiléia, bem distante do rei Herodes e das suas prisões e dos seus caprichos. Mas naquele dia e daquela hora, era a fome que estava em vigência e tinha uma padaria de pedra ali, no deserto da Judéia, só pedra. No lugar celebrativo, eu digo que é celebrativo porque Jesus não deixou lá uma marca dizendo aqui eu fui tentado, nem os apóstolos. Foram só os cristãos muito posteriores que criaram o lugar dos 40 dias, do quarantine, de Jesus e tal. Quase tudo foi promovido por tradições batizadas por Helena, mãe de Constantino, já no IV século. Quase tudo. Poucas coisas tinham vindo de uma tradição anterior, mas os primeiros discípulos não guardavam tradições geográficas de nenhuma natureza. Não se ouve falar de culto no Monte Calvário, nem no lugar da ressurreição, nem o culto da andada sobre as águas, na diagonal, um grupo aqui, outro grupo lá. Não tem nada disso. O culto da multiplicação dos pães, tudo isso é paganismo que Jesus nunca deixou se desenvolver na mente dos seus discípulos e esses não deixaram que acontecesse na mente dos primeiros discípulos. Você que é filho do paganismo, do cristianismo e fica pensando que qualquer uma dessas coisas que lhe dão para praticar como fetiche tem alguma coisa a ver com o Espírito de Cristo e do Evangelho, nunca teve, não tem, não terá. Mas quem quiser ouvir, ouça o que eu estou dizendo. O fato é que vem o diabo dizer, que problema, né, cara? Não tem pão aqui, não tem pão, mas olha só, que eu catei aqui um monte de pedrinhas, algumas até bonitas. Você pode sair transformando tudo isso em pão. Está com muita fome, olha só que broa gostosa que isso aqui daria. Come, come. Pai, eu te agradeço porque tu transformarás essa pedra em pão para mim. Obrigado. Aí tem que comer de olho fechado. E tem que ter dente divino para roer a pedra todinha. E uma barriga melhor do que de avestruz. Ou então, olha só que gracinha, transforma isso numa hóstia, num pãozinho gostoso.
num bolinho árabe. Por que tu não fazes alguma coisa para ti? Não te falta poder. Afinal de contas, tu não és o filho de Deus. Se tu és o filho de Deus, então, olha, transforme essas pedrinhas em pães. Pão gostosinho. Transforma. Jesus vendo aquela palhaçada de Satanás para com ele. Transforma a pedra em pães, você está com fome. Por que que um filho de Deus tem que ter fome? Que é a pergunta que você faz e que lá na sua igreja se transformou numa questão proposta em nome de Deus. Na sua igreja, essa pergunta de Satanás se transformou numa questão feita em nome de Deus. Os seus apóstolos da prosperidade ensinaram isso a você. Você é filho de Deus. Você é cabeça e não cauda. Você é filho do Pai, você tem que reinar em glória com o Pai na terra. Gente com fome é gente amaldiçoada. Gente pobre desconfia que tem alguma coisa errada com o pobre. Porque um pobre, quando entende que ele é filho do rei, que ele pode dar ordens, que tudo é possível e é lícito para ele fazer, para resolver os problemas, como um rei, como uma realeza. Eu já ouvi gente dizendo para o povo: reis não têm limite, reis não têm problemas, reis podem fazer o que quiserem, e você é um filho do rei, faça o que você quiser. Vai me dizer que nunca ouviu isso? Eu não vou pedir para você falar, porque eu vi que agora o Marcelo tirou os comentários. Mas vai me dizer que você nunca ouviu isso? Nunca se perguntou se eu sou filho de Deus? Se de fato eu sou salvo? Se eu fui batizado com o Espírito Santo? Se o Espírito Santo me habita? Se eu tenho um lar celestial? Se eu fui feito filho de Deus? Então eu tenho que viver na terra como um filho de Deus. Aí parece até que Jesus viveu como um Calígula, como um Nero, como um Júlio César. Parece até que Jesus viveu como um déspota coberto de ouro, ou como uma realeza maia, ou asteca que não sabia mais onde botar ouro, ou uma dinastia primitiva dos chineses, com ouro e prata, e eu sou filho do rei, e o meu pai é o dono do ouro e da prata, o que mais se repete nas igrejas. Ele é o dono do ouro e da prata, mas você não o vê cheio de ouro nem de prata. Quem usa o ouro é para fazer um bezerro de ouro. Quem usa a prata é para outras coisas. Deus é tão econômico em relação a ouro, a prata e a minerais preciosos. Quando seu filho vai nascer, nasce na palha. Alguns levam lá ouro, incenso e mirra, que são aludidos ali, devem ter sido utilizados, especialmente no período de 7, 8 anos de exílio, de sobrevivência no Egito. Acabou tudo. Voltaram para Nazaré para serrar, para trabalhar, para usar a machadinha, o formão, para preparar móveis, para fazer casas. Foram trabalhar de maneira dura, porque não tinha ouro nem prata. E ele mesmo, o teu rei, que não é bem o teu, é o meu, o seu eu já não sei se é. Quando alguém que tinha um certo recurso disse: eu vou te seguir, por onde quer que tu fores. Aí Jesus olhou para o cara e falou: meu filho, você não aguenta da missa o terço. O filho do homem, olha bem em volta, olha as raposas. Todas elas têm os seus covis, como ali
na chácara para onde eu me mudarei com a graça de Deus, assim que eu possa concluir a casa lá. Tem raposinhas. E elas têm os seus covis, as suas tocas. Os tatus, tem muito tatu lá também, tem as suas tocas. As cascavéis, que também tem lá. Não muitas, mas algumas. Devem ter as suas tocas. E tem toda uma vida ali de sobrevivência predatorial. As raposas têm os seus covis, disse Jesus ao homem que queria seguir com ele, que não aguentava da missa o terço. Mas eu, o Filho do Homem, não tenho aonde reclinar a cabeça. No auge do ministério dele, cheio de graça, de verdade, de poder, de luz, de milagre vazando dele pelos poros para todo mundo. Ele, no entanto, não fez provisão material para ele próprio. Ele preferiu depender do amor dos outros, da graça, da gratidão, da amizade, do acolhimento, da dadivosidade. Não se diz em lugar nenhum, então se viu Jesus comprar ou alugar um cenáculo para fazer uma ceia. Não. Ele disse, vai, procura um homem que vai estar perto de um jumentinho, pede o jumentinho para ele emprestado, dizendo que eu, o Senhor, estou precisando dele nesse momento, então traz. Você vai também encontrar uma outra pessoa que é dona de um cenáculo. Vá lá e diz, olha, prepara o cenáculo, porque o Senhor vai precisar usá-lo, deixa tudo preparado, mas não tem nada além de favor. É ele fazendo favor ao mundo, curando de graça, por amor e misericórdia, engravidando o coração de milhares de pessoas com espírito de gratidão. É claro que para cada 10, um era grato. É a média ponderada do Evangelho e da vida. Hoje em dia, até para cada 100 que são beneficiados por você, você encontra um grato. Cada vez diminui mais. Quanto mais a iniquidade cresce, mais o amor esfria. Quanto menos amor, menos gratidão, menos memória, menos fidelidade grata para com o bem recebido. Mas Jesus jogava o pão dele sobre as águas, indiscriminadamente, e vivia do retorno dos peixes. Ele alimentava mares para comer peixes, quando necessário, é o princípio da vida. E aí, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E morreu sem ter. A cruz não era dele, era minha. Só minha. Se você quiser, era sua também, mas minha com certeza era. Por mim e para mim. A ressurreição foi também num sepulcro emprestado. Não deveria ser nunca comprado, porque só iria ser usado 3 dias. Mal usados. Porque ele rasgou a morte, as suas mortalhas de dentro para fora. Então ele anda segundo o Pai Nosso, conforme o pão nosso de cada dia, conforme o maná, que só durava 24 horas e se quem guardasse de um dia para o outro, ele apodrecia. Era uma dependência diária do sustento divino. E Jesus é esse Israel peregrinante, obediente, no deserto e na vida, comendo todo dia da provisão de Deus. Foi uma decisão que eu tomei há 50 anos atrás, e nesses 50 anos eu tenho vivido exclusivamente da provisão de Deus, da gratidão das pessoas, da memória feliz daqueles que são abençoados pela minha vida. E eu não tenho nada sobrando e não tenho nada faltando, porque a porção de cada dia, o maná de cada dia me é dado. E eu nunca guardei nada para o dia seguinte, por isso também nunca teve nada estragado. Nada tendo, como diz Paulo, mas possuindo tudo, porque não falta provisão. Mas vai explicar isso para Satanás. Satanás é o rei do oportunismo. É o cara que fica na beirada da necessidade,
Tem um texto meu aí no portal caiofábio.net, que se você quiser ler, lá está escrito: o diabo habita a porta da necessidade. O diabo habita a porta da necessidade. A necessidade é uma acoplagem para as ofertas diabólicas. É sempre uma acoplagem. Está ali a necessidade. Aí, o que o coach disser, você faz. E tem cada coach diabólico que eu vou te dizer. Eu vejo vocês seguindo uns verdadeiros diabos coaches, ensinando mentiras do diabo em nome de Jesus, e vocês comprando todas e pagando uma fortuna. Que tristeza é ver como vocês não têm discernimento para nada. Engolem essa saparada mentirosa e venenosa toda. Aí vai lá o pastor, o apóstolo, o bispo, o xamã, o mandingueiro, seja lá quem seja, o seu bruxo, o seu feiticeiro, que também moram na porta da tua necessidade. Você está doente, aí procura. Você está desempregado, aí procura. O seu marido tem uma amante, aí você procura. Você veja que o público dessas igrejas e desses lugares todos é o público dos necessitados, dos que estão com fome de algo. É gente que está vindo de um jejum e que sucumbiu à desesperança. E chega e diz: eu preciso de socorro. Eu não vou ter forças para sair daqui. Mesmo que seja o diabo que me ofereça uma pedra, eu vou pegar e vou tentar fazer o que ele me disser, porque nessa hora eu estou precisando de um coach mais do que de qualquer coisa, mais do que um couch, mais do que um sofá para deitar, eu preciso de um coach. Preciso de alguém que me conduza, como aquele que vai levando o cavalo, o cocheiro vem de coach, que é o cara que conduz você na carruagem. Só que é uma bulé estragada, até a porta do abismo. Ele pula sempre antes, quem se ferra é você. Aí lá vem o aproveitamento da necessidade. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E aí a voz do diabo fica mais audível do que nunca. E essa fome, você a conhece de todos os modos. Tem gente aqui que conhece a fome, como privação de comida mesmo. Embora dificilmente, tanto quanto eu também creia, mas eu acho que dificilmente eu esteja sendo assistido nesse instante em alguma esquina de São Paulo por algum morador de rua. Quem sabe não, talvez, quem sabe sim. Todo mundo tem algum celular para ver. Mas eu posso ser assistido hoje dentro de uma barraca de rua, embaixo de uma ponte, à noite, por alguém que nessa hora está mendigando para comer, ou fazendo um biscate para levar uma comida para os 4 filhos dentro da tenda e para a mulher. Quem sabe à noite ele me ouve. Ela. Esses sabem o que é fome. Hoje estou sendo ouvido por muitos que já passaram fome braba. Sabem exatamente o que ela causa. Eu passei muito pouca fome na vida e não foi o jejum que me fez passar fome. Fome do jejum eu nunca considerei fome, só circunstância. Eu passei fome quando todos os meus amigos foram presos e levados para a Ilha Grande, no iniciozinho, no ano 70, 71, por aí. E 33 amigos foram presos por causa de tráfico de cocaína, ou drogas, ou pretexto político, mas, de fato, era muito mais delinquência, que era considerado também crime político naquele tempo da ditadura. Foram para a Ilha Grande, que não era um resort, era um presídio inescapável naquela região, aquele Golfo de Angra dos Reis. E outros amigos meus tinham viajado e eu fiquei só.
E tive um problema sério com algumas pessoas que se aproveitaram da minha solitude, de amigos, e que tinham brigado comigo e quiseram me fazer mal. Durante aquele período, eu tive que me abrigar com um amigo meu durante algum tempo, dormindo num tatame, eu e um dos Grace. E eu passei fome, não tinha um tostão. Não queria ir para a casa da minha tia, do meu tio, Renato e Bernadette, ali do lado, perto do bairro Peixoto, na rua Anita Garibaldi, em Copacabana. Não queria ir lá, não queria que o irmão mais velho do meu pai me visse naquele estado, nem a minha tia, que era uma tia muito amada, nem as minhas primas, que eram umas gatinhas muito queridas. Eu não queria que ninguém me visse naquele estado. Nem tampouco quis ir bater na porta dos amigos, dos pais deles. Eles estavam viajando, outros presos. E o que é que eu fiz? Eu passei a roubar na feira. Acordava de manhã com aquela fome miserável, miserável, aquela coisa comendo você de dentro para fora. Você não sabe mais o que fazer, dá vontade de comer o braço, comer a mão, fazer qualquer negócio. Eu botava castanhola na boca, mas era venenosa. Eu botava em Copacabana, não tem fruta, não tem manga caindo. Quem dera fosse Belém do Pará, ou Manaus, ou Recife. Eu ia me encher de manga e de outras frutas. Eu sou um ser frutífero. Mas não tinha nada. Aí tinha uma feira na rua onde hoje eu e minha mulher temos nosso pouso quando a gente vai ao Rio, na rua Domingos Ferreira. Entre a Santa Clara e a Constante Ramos, por ali tinha uma feira. E era também onde eu ficava, na Academia Grace, no centro comercial, ali do lado. E eu saía, já ia direto por dentro, na Domingos Ferreira, para ir passando pela feira, quando eu via a última barraca, onde tinha legumes, especialmente tomates, ou qualquer fruta assim, eu metia a mão num e no outro e saía andando mais rápido ou dando uma apressada. Muita gente ali me conhecia e fazia vista grossa, sabia que eu não era um cara para correrem atrás, porque podia ser raivosamente perigoso no meu ímpeto. E eu algumas vezes, mas a minha consciência ia ardendo. Eu fui criado para nunca roubar. Eu tinha praticado o meu primeiro roubo com 6 anos de idade. Era um egoístazinho de rádio. Meu pai tinha uma importadora e ele importou milhares de radinhos pequenos no tempo em que não existia no Brasil. Trouxe dos Estados Unidos, de algum lugar assim. E eles vinham com uma caixinha com um egoísta. E eu, criança de 6 anos, com aquele cheiro de couro que involucrava o radinho mínimo, e aquele negócio me deu uma tentação olfativa, mais do que qualquer coisa. Eu falei, eu queria ter um radinho desse. Eu queria ficar cheirando isso. E havia milhares no depósito do meu pai. Eu fui lá e roubei um. E não aguentei ficar, não sei se eu cheguei a uma semana, acho que 3 dias. Não sei se nem isso. Eu sei que no fim de semana, indo para o sítio da família, sentado no banco de trás do carro, minha mãe na frente com meu pai, minha irmã e meu irmão ao meu lado, eu tirei o radinho do meu bolso, abri a janela do carro e joguei pelo lado de cá. E fiquei vendo aquele radinho correr para o barranco. E você acredita que Manaus mudou naquele tempo? O lugar era uma floresta. Hoje é centro da cidade. Até o dia de hoje eu passo por lá e digo, foi aqui que eu joguei o radinho roubado. E a outra experiência na vida foram esses tomates e essas maçãs da feira da Domingo Ferreira. E que, graças a Deus, acabou logo. Eu fui para Niterói, para a casa do reverendo Antônio Elias e dos filhos que eram meus amigos, e lá eu comi, bebi, engordei, fiquei forte, e fui treinar com Carson Gracie em Caraí, porque eu não conseguia ficar sem treinar jiu-jitsu.
Mas eu sei o que é de longe, por alguns dias, sem a cultura do faminto, filho de ricos, mas eu reagi à fome metendo a mão nos tomates e nas maçãs. Então, assim, de maneira pálida, pequenininha, mínima, irrelevante, eu entendo até onde a minha alma pode entender o que acontece quando uma pessoa está com fome. E como todos os juízos cessam e como todas as realidades paradigmáticas desaparecem, a única coisa que existe como realidade é: eu não aguento mais, eu estou morrendo, eu tenho que comer, eu tenho que comer. Aí vem o diabo nessa hora e diz: olha, não tem comida, mas você tem o poder. Você é o filho de Deus. Você é ou não é um filho de Deus? Ô filho de Deus, o preferido, o predileto. Eu estava lá. Agora, há pouco tempo, faz um mês e pouco, quando desceu aquela pomba e se ouviu aquela voz: esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo, a ele ouvi, ou em quem eu tenho todo o meu prazer. Não era, o artigo não era indefinido, era definido: este é o meu filho amado. Então tu és o cara. Passa fome para quê? Como eu já ouvi tantas vezes, a vida inteira, até hoje eu ouço. Tem gente que olha para mim e diz: não, esse cara não pode ter necessidade de nenhuma natureza. Tem milhares, milhares, milhões que o respeitam, que o admiram, que o querem bem, que se sentem gratos a ele, que se dizem salvos pela vida dele. Ah, ele não sente necessidade de nada, ele não reclama de nada, não fala de nada, não choraminga, não faz apelo de nenhuma natureza. Fome ele não tem. Necessidade ele não tem, aperto ele não tem. Se tiver, porque gosta. Porque se ele decidir, como tem gente que até hoje passa por aqui, e me dá alternativas não lícitas de não ter nenhuma necessidade, fácil resolver. O senhor só não resolve porque o senhor não quer. Eu digo: não, eu só não resolvo porque eu só quero o que seja natural, limpo, verdadeiro e justo, e pelo que eu possa dar graças a Deus com consciência limpa e pura. Do contrário, não me serve. Não quero. Não quero, não me serve. Mas é muito difícil. O diabo na porta da necessidade. Olha, tu és um filho de Deus, tem tanto capital acumulado, tanto recurso guardado no teu tesouro interior, no teu legado, no teu poder, no teu conhecimento, na tua inteligência de tudo. Tu não precisas ter um dia de necessidade nesse mundo, nessa terra. Tu és um filho de Deus, quando não se diz tu és o, porque só houve um que era o, os outros são filhos de Deus, mas são filhos de Deus, são herdeiros com Cristo, co-herdeiros em Cristo Jesus. Por que você vai passar alguma necessidade? Mete a mão, usa o milagre, diz para todo mundo que é pão e eles vão acreditar, faz qualquer negócio. O poder de Deus está na tua mão, usa, seu bobo. É tua hora, é tua vez, ninguém está vendo. E eu não vou contar para ninguém. Vai, transforma. Fome é a mesma coisa que acontece com a carência. Você que está aí cheio de carência, aquela carência espiritual, por exemplo, entrou num estado de tentação: tenho servido a Deus há 40 anos. Tanto faz, são 40 dias de jejum ou 40 anos de serviço, ou seja lá o que seja. Tenho servido a Deus de todo o meu coração, tenho orado, tenho guardado a minha alma do mal, como diz o Salmo 73, e olha só,
eu só vejo os perversos progredindo, sobressaindo. E eu aqui, cada dia mais enclausurado no meu anonimato, porque a verdade não dá ibope, o amor não conquista multidões, e a simplicidade humilde não acende holofote sobre si mesmo. E aí quem paga o preço és tu. Para com isso. Tu tens um potencial de teres o que tu quiseres, para com essa carência. Carência espiritual, carência emocional, carência afetiva. Você é um ente tão carismático, ou você é uma mulher tão deslumbrantemente linda, tão inteligente, tão gostosa. Por que que você está nessa solidão? Tanto gavião rodando à volta, e você está querendo o quê? Que seja um pombo que venha pousar em você com toda a pureza? Ah, deixa de ser exigente. O poder é teu, você já nasceu com ele. Ou é aquela carência de reconhecimento público, de fama? Aí, nesse caso, você quer que o próprio diabo propale o que você faz, o que você realiza, o que você consegue. São carências diversas, utilizadas todos os dias, como elemento de fissura do ser para penetração nessa cunha maligna desses processos demoníacos que vão engravidando você, diluindo o seu caráter, desfazendo a sua consciência, desconstruindo todas as suas edificações de bom senso e de verdade, até que você vira uma gosma, você vira uma pasta, você vira uma geleca, você vira um ente amorfo, você perde todas as suas resoluções e definições interiores, e aí você passa a existir para o que dá certo. Você passa a viver a partir da perspectiva que tem sido recorrentemente repetida por mim aqui, de que os fins justificam os meios. Os fins justificam os meios. Agora me diga, se você não foi trazido até esse ponto, até essa hora aqui, isso não é mais ou menos isso que você está vivendo? Fome, carência, necessidade de autoafirmação, afinal de contas, você é um filho de Deus. E a questão filosófica colocada pelo diabo é essa. Escuta, é uma questão de causa e efeito, meu filho. Se tu és o filho de Deus, o efeito não podia ser esse. Fome, não. Miséria, não. Necessidade, não. Carência, não. O que Deus é esse? Até eu, que não sou Deus, sei dar outras coisas, sei adular aqueles que me servem. Como é que o teu Deus te deixa com essa necessidade de autoafirmação? Você mesmo, com suas necessidades de autogratificação, de autovalidação. Em algum momento, Deus tem que me diferenciar do resto, para que eu veja como eu sou diferente, eu sou especial, como o trato divino para comigo é outro. E há pessoas que são doutrinadas nisso, como você foi. A maioria que foi. A maioria não quer nem me ouvir, porque sabem que eu posso dizer aquilo que elas não querem escutar. O argumento é de que o Caio é um herege. Eu sou o herege da verdade de Deus, pregando a verdade de Deus contra heresias da igreja e da religião. Mas a cabeça de vocês é feita porque eles sabem que no dia em que vocês me ouvirem, vocês não vão mais conseguir voltar atrás.
Como eu vejo todo dia gente que me procura dizendo, olha, e pensar que eu nasci, o senhor já estava pregando há 25 anos. E eu vivi até hoje proibido de lhe ouvir, comecei a lhe ouvir mês passado e digo, meu Deus, como é que eu perdi tantos anos de uma vida infinitamente melhor? Agora, podia ser outra coisa. Tem gente que vai te oferecendo outras coisas, dizendo que você está perdendo o melhor, perdendo é a grana, perdendo é a fama, perdendo é o dinheiro. Como tem gente que me oferece aqui, que diz, olha, você poderia ser o cara mais assistido da internet, como você era no passado na televisão, você podia ser hoje na internet. Eu digo, cara, na televisão só tinha eu, naquele tempo. E tinha gente infinitamente melhor do que a tua geração. Eram pessoas que queriam ouvir o Evangelho e se alegravam nele ainda. Quase todo mundo acabou, morreu. E houve essa proliferação de mentira para todos os lados, aos milhões. E como é que você quer que eu vá concorrer com a mentira ensinada em nome de Jesus? Eu não tenho como. Ah, mas é só adaptar-se. Como ano passado eu ouvi várias vezes, é só fazer pequenas adaptações. Deixe de tocar nesses assuntos, nesses assuntos, nesses assuntos, nesses assuntos. Não pode falar em pobre, em pobreza, em solidariedade, em compaixão, em misericórdia. Tudo isso fecha o coração das pessoas. Não fale em ajudar o próximo. Não desafie as pessoas para participarem de auxílio às calamidades. Isso fecha o coração. Ninguém quer ouvir isso, ninguém quer se importunar. Basta você fazer algumas pequenas promessas de prosperidade. Diminui esse chamado ao discipulado. Está todo certo, é igualzinho que Jesus fez, mas não é o que atrai pessoas. O fim disso é a cruz. E, no máximo, uma ressurreição que só alguns vão ver e outros não, a maioria não. Tu estás no caminho errado. Eu digo, olha, eu estou no caminho certo, porque do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se a alma dele se perder? No tempo em que eu ganhava o mundo inteiro, eu estava vivendo de angústia em angústia nos últimos 8 anos, até que chegou dentro de mim a irreversível decisão que eu podia perder tudo e qualquer coisa, mas eu não ia perder a minha alma. Eu não ia deixar de ser eu quem eu era para Deus, como eu tinha sido, como eu nasci nele, como eu me sonhei e me vi pleno e realizado nele. E nunca incluiu fama, poder, dinheiro, oportunidade, nada disso. Éramos só nós, eu e ele. É para esse lugar de tu em mim e eu em ti, e tu em nós, proposto por Jesus a mim, que eu estou voltando com todo o meu coração. E é nele que eu tenho vivido crescentemente nos últimos 25, 26 anos outra vez. O mundo virou a antítese do que era em relação ao prazer no Evangelho, mas eu posso morrer sem nenhuma autogratificação, mas o diabo não me tem pedra para transformar nenhuma delas em pão, porque já está repreendido em nome de Jesus, para longe de mim. Autogratificação, as autovalidações, as disputas de poder sobre a natureza. O meu ministério é verdadeiro, porque conte os milagres, os milagres, os milagres. Continua a acontecer milagre todo dia na minha vida. Eu ouço histórias que eu não narro aqui, porque eu quero que as pessoas ouçam a palavra da minha boca e não as histórias a meu respeito. Senão fica tudo invertido outra vez. Mas eu ouço milagres que vocês não têm nem ideia, de coisas que são tiradas pela mão assim de Deus instantaneamente na vida das pessoas. Elas nem acreditam, meramente pela verdade, pelo poder.
e por esse amor na palavra. Milhares e milhares. Mas eu não estou atrás de nada disso como validação de quem eu sou, na expressão de um poder sobre natureza sobrenatural. Eu tenho prazer em tudo, no natural, no sobrenatural. Sobrenatural é para os homens, para Deus, tudo é natural. Tudo é dele, vem dele, por meio dele, é para ele. E eu sou dele, ele é meu. E eu sigo a quem ele disse que tinha todo o seu prazer. E esse morreu sem ter aonde reclinar a cabeça, eu pelo menos tenho, olha, quanto conforto à minha volta. Eu vou reclamar de quê? Eu não tenho para amanhã, mas para hoje sim, é tudo que basta, aleluia. Mas é a tentação que entra no coração de qualquer um, e não tem gente boa. Às vezes eu vejo caras lúcidos, filosófica, teológica e humanamente falando, mas que caem em cada armadilha, o cara vai e se entrega a essa de transformar pedra em pão. Recebe uma função pública, daqui a pouco você vê o cara que era gente boa pra caramba, virando outra coisa em pouco tempo. Faz mais ou menos um mês, um amigo meu, deputado federal, raro, um cara raro no Congresso Nacional, veio aqui tomar um café comigo, queria abrir o coração. E de vez em quando ele vem abrir o coração. E nesse dia ele veio muito triste. Eu falei, o que foi, meu amigo querido? Aí ele falou, olha, nosso amigo fulano de tal, que sempre foi uma das pessoas que eu mais respeitei aqui no Congresso Nacional, já não é mais o mesmo. Falei, como? Não é possível. Eu amo tanto, o conheço tanto, tenho tanto respeito por ele, como? Falou, pois é, bastou darem a ele uma outra plataforma de projeção, que eu mesmo que estou com ele a minha vida inteira já não me sinto mais reconhecido e já não o reconheço. Já não me sinto mais reconhecido e já não o reconheço. Bastou uma pedrinha para transformar em pão. Eu tenho alguns outros amigos aqui no Congresso Nacional que continuam mantendo, fazendo todo o esforço possível para manter a integridade, que me dizem, olha, eu vejo um cara chegar, a média de resistência dos melhores são 2 anos. Quando o cara, na maioria das vezes, se candidata a um segundo mandato, na maioria das vezes, não são todos, graças a Deus, mas na maioria das vezes já não é o mesmo, é outro cara fazendo isso, que vai querer encontrar o mesmo público para recolocá-lo no lugar sem saber que já é outra pessoa. Que se eles conhecessem quem é agora, de verdade, não quereriam tê-lo nem de perto naquele lugar, porque ele está trabalhando pelo mal, disfarçadamente, fazendo isso em nome de Jesus, ou em nome da ética, ou dos melhores princípios, mas é tudo mentira. Porque o cara não pode receber um poderzinho que ele transforma a pedra em pães. O tempo todo é recorrente. E aí vem o diabo e oferece isso para você, para mim. Tem forma de qualquer coisa, inclusive de um ministério de milagres. Olha, o povo é altamente condicionável. Oferece algo para eles pegarem e diz que isso foi ungido no Monte Sinai, que isso foi ungido no Monte Sião, no Monte das Oliveiras, ou que foi objeto da sua oração 40 dias no monte. Manda fazer uns 20.000 e diz que custa R$ 1.000 a bênção com a qual você imantou essa caneta para a pessoa, tudo que quiser de bom, escrever com essa caneta. E o Senhor Deus vai ouvir, aí vai lá todo mundo. Rouba até a patroa para dar uma oferta de R$ 1.000, ir para casa, escrever cartas de pedidos miraculosos. E o cara bota milhões no bolso e afofa mais o seu lugar no inferno.
Transforma essas pedras em pães. Aí Jesus falou com o tentador. O tentador se aproximou e disse: se tu és o Filho de Deus, manda, pedras se tornem pães. Manda, dá uma ordem, declara, faz uma confissão positiva. A pedra é pedra, mas a tua confissão carrega a fé rema, que vai fazer uma projeção de quarta dimensão. E a pedra vai ser trazida do estado petrificado e vai virar pão na tua mão. Porque você recebeu esse poder da confissão. Manda, dá uma ordem, e as pedras vão se transformar em broas, em pão francês, em pão árabe. Se você quiser, até em pizza. Manda, se tu és o Filho de Deus. Jesus, porém, respondeu. Jesus, porém, respondeu. E a resposta de Jesus eu vou dar a você amanhã. Amanhã nós vamos ver esse porém. Porém, Jesus respondeu. Porém, amanhã, todo mundo aqui, nós vamos ver o verso 4 do capítulo, versos 4 e 5 do capítulo 4. Você vai estar aqui e nós vamos ver. Não perca nada, que é para você não perder muito. E antes que você vá embora, bote seu dedinho aqui. Deixe o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Toque no sininho. Convide os seus amigos e venham todos amanhã. Jesus, é contigo, é só contigo que eu falo sempre. Eu nunca orei ao anjo Gabriel, nem ao arcanjo Miguel, nem a nenhuma criatura elevada, nem a nenhum ser santificado. Eles vão passar e não vão ouvir minha oração a eles. Eu só tenho oração a ti, único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem ressuscitado de entre os mortos, assentado acima de toda potestade, principado e poder, diante de quem todo joelho se dobra e toda língua tremula, dizendo que tu és o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Ouve a minha voz, eu sei que tu estás aqui, sei que tu estás em mim, sei que eu sou ouvido, sei que em ti eu sou um com o Pai e o Pai comigo, e nós somos um no Pai, e que eu não aguardo a salvação, eu já estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus e tenho segurança absoluta para viver, para morrer e para qualquer nível de existência. Em nome de Jesus, obrigado, porque tu não me tens permitido deixar embutimentos para acoplagem satânica. Guardo o meu coração com acoplamentos só para os céus, só para a verdade. E com vontade prazerosa de me submeter ao que vem da parte do Pai que está nos céus, para praticar essa palavra que só se transforma em verdade e vida quando ela é o nosso caminho, a nossa prática, a nossa insistência todo dia. Muito obrigado, Jesus. Em teu nome. Amém e amém.